Dr. Zanetti Podcast, com Tiago Zanetti. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Zanetti Podcast. Hoje estamos numa casa diferente, onde gentilmente o Hirota Food Supermercados nos cedeu espaço. Eu vim conversar aqui com uma grande figura responsável por muitas coisas interessantes dentro do Hirota. Hélio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ceder o espaço, fiquei muito feliz. Afinal, somos amigos, somos vizinhos e essa relação para mim é muito importante. Exatamente. Hélio, é o seguinte, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse. Quem é você? Queria o que a sua formação de vida também trouxe para dentro da sua carreira. Legal, Tiago, muito obrigado pelo convite. Além de ser o paciente, eu também sou seu amigo, então é muito importante a nossa relação. Você cuida bem do meu sorriso. E comecei a minha vida no varejo. Estou no varejo há 45 anos por aí. E está no sangue, né? Vivo o Hirota já há 10 anos, mas passei por várias companhias, fui em grandes agências de publicidade e trabalhei também em grandes empresas. Então, trabalhei na W Brasil com Washington Oliveto, que faleceu recentemente, abri a Neo Gama com Alexandre Gama, trabalhei com Eduardo Fischer, que hoje é o marqueteiro do Flávio Bolsonaro. Então, passei por essas grandes agências e trabalhei também, fui diretor de comunicação e de negócios na Pressolândia, no Pets, que ainda era naquela época Pet Center Marginal, que hoje é Pets Cobase, fui diretor lá, fui diretor no Grupo Almeida Júnior de Shopping Centers e agora sou o diretor aqui do Hirota, na área de expansão e na área de comunicação. E quando você vê essa parte tanto da comunicação quanto da expansão, qual que é a relação que você tem, né? E como que é o posicionamento do Hirota em relação a essa comunicação que está favorecendo fazer a expansão? Eu acho que, como eu tinha uma formação marqueteira muito forte, isso ajudou muito quando eu migrei para a expansão, porque eu levei o meu lado de marketing junto. Sim. Então, eu faço uma expansão com visibilidade. Eu acabo assumindo os dois departamentos e projeto o crescimento da empresa. Então, por exemplo, hoje o Hirota acaba sendo maior na mídia do que ele é na verdade, porque a gente projeta o crescimento da empresa lá fora. O Pets foi a mesma coisa. Quando eu cheguei no Pets, um grande desafio era esse, projetar a empresa na mídia para que ela se tornasse conhecida. Então, esse foi um dos grandes desafios. Na Pressolândia também, sempre foi um desafio. E eu uni a expansão ao meu business. Então, eu pratico isso, a expansão, escolhendo pontos com assertividade, que tragam grande visibilidade para a companhia, e consigo trazer também a mídia. Eu tenho vários jornalistas em contato, que acabo trazendo também e contando todas essas novidades do Hirota, de tudo que o Hirota está fazendo nessa área de crescimento. Então, com isso, eu consigo projetar o nome do Hirota, como você já conhece também. E me fala uma coisa, a expansão, ela é mais lojas, mais produtos ou expansão da própria loja? Não, o objetivo quando a gente fala em expansão, é a expansão do business, do negócio, né? Uhum. Então, é crescimento através de abertura de lojas e de novos negócios. São dois caminhos. Então, o Hirota, quando eu cheguei, ele tinha o supermercado, 15 supermercados, hoje já são 19. E ela tinha duas lojas express, hoje já são 25. E aí nós abrimos aí 170 lojas de condomínio, lojas em condomínios residenciais. Esse projeto nasceu na pandemia. As pessoas ficaram com muito receio de sair de casa. Então começaram a comprar através de outros canais. Canal digital cresceu muito. Pra você ter uma ideia, o nosso e-commerce saiu de 3% para 15% na pandemia. E também a gente recebia muitos pedidos via WhatsApp, até próprio telefone. O Hirota tem uma clientela muito fiel. E aí a gente teve essa ideia, por que não levar a loja até o cliente, abrir a loja dentro do condomínio? E aí começou esse trabalho em 21, tá? Começo de 21, o nosso presidente falou, olha, vamos lançar essa loja em 6 meses. E todo em plena pandemia, com a própria equipe que a gente tinha aqui, inauguramos a primeira em 30 de julho de 21.
e hoje já são 170 e Legal. queremos crescer mais ainda. É um segmento que vai muito bem. Muito bem. Foi muito bem aceito, mesmo pós-pandemia. A gente tinha dúvida se pós-pandemia o cliente ia continuar gostando desse modelo. Como ele traz muita segurança, muita praticidade, você não precisa sair na rua para fazer compra, é uma conveniência dentro da sua casa, é a despensa da sua casa. E essas lojas dentro de condomínio, elas estão próximas de grandes lojas? Por exemplo, aqui, que a gente tem aqui na Vila Monumento, né, o supermercado. Sim. Existem condomínios aqui perto que também tem essas lojas de condomínio? Então, a loja de condomínio, o ideal é que ela tenha poucos novos mercados próximos, no raio de 1 quilômetro. Então, geralmente a gente abre sempre em lugares mais isolados, para levar esse benefício para o consumidor. E, lógico, pode ter algum comércio ou outro próximo, mas de qualquer jeito ele vai comprar com a gente, porque ele não vai tomar chuva, não vai tomar sol, não vai correr riscos de segurança, mas geralmente em lugares mais afastados. E me fala uma coisa, quais são os dados que você avalia na região, né? Além desse de ser mais afastado dessas lojas, mas quando vai montar uma loja física grande, né? Quando a gente vai abrir um supermercado, para cada modelo de loja, né, seja supermercado, conveniência ou condomínio residencial, o imóvel tem que ter as suas características. Então, no caso de um supermercado, o objetivo é tráfego de automóveis. Então, ele tem que ter um bom estacionamento, ele tem que ter um volume de automóveis forte na região e um ponto que tem aí 1.500 metros, pelo menos, de diametragem, e que o aluguel, a gente faz uma projeção de faturamento e o aluguel é um percentual desse faturamento. Então, para isso, como o Irota nasceu aqui na Zona Sul, na região do Ipiranga, a expansão do Irota foi para a Zona Sul e Zona Leste. Nós concentramos. Agora estamos olhando um pouquinho para a Zona Oeste. E então, mas no caso de supermercado. No caso de Express e de Irota Office, eu não comentei com você, Irota Office é uma loja que tem dentro de empresas. Olha que legal. Então, temos dentro do Itaú, na sede do Itaú, só para atender os funcionários do Itaú, temos na sede do Bradesco, na sede do Santander, na sede da Hyundai Montadora, na sede do SBT, na sede da Vivo. São grandes companhias onde tem 3, 4, 5, em Itaú são 14 mil funcionários. Então, também existe o Irota Office. Nós somos muito flexíveis, né? A vantagem de ter uma empresa onde o dono participa dela diariamente é isso. Você aprova rapidamente uma boa ideia. Sim. Então, o Office nasceu dessa forma. Um convite do Santander, inauguramos a primeira, grandes variáveis aí, você não tem problema de segurança, você não tem problema de abastecimento, é muito fácil, você não tem restrições, e tem um público fiel ali dentro, que é aquele cliente, aquele funcionário que não quer sair na rua. Sim. Então, dali teve essa ideia e hoje já são só do Office 20 lojas. Você sabe que quando a gente pensa no funcionário, né, a gente pensa muitas vezes ali no absenteísmo, no presenteísmo que esse funcionário possa ter, né? E tendo essa facilidade, ele não tem, vamos colocar entre aspas, a desculpa de falar, puxa, eu preciso ir até lá para comprar, sei lá, um remédio, seja, eu tô com uma dor de cabeça, ou eu preciso comprar uma comida porque minha glicose estava... Já tá tudo ali. É uma facilidade até mesmo para a empresa. Uma sacada que eu nunca tinha pensado nisso. É uma sacada do RH gosta muito desse modelo de loja, porque realmente é isso que você falou. Ele beneficia muito o funcionário, evita que ele saia, que quando ele sai na rua ele está correndo riscos, né? Então, quanto as empresas estão trabalhando muito isso, levar uma farmácia, levar um mini mercado, deixar uma lavanderia. O Itaú trabalha muito bem isso. O Itaú tem praticamente aí um mall de serviços para evitar que o funcionário saia para a rua. E como que vocês fazem o entendimento da satisfação do cliente dentro de um mercado que, assim, vocês têm o público, que é um público fiel, né? A gente sabe aqui do bairro que tem, às vezes, aquele senhorzinho que vem aqui 3, 4 vezes no Irota. Mas como que vocês conseguem entender a satisfação do cliente e, às vezes, tomar decisões de mudanças de processo? O Irota já tem 53 anos de vida, né, Thiago? Então tem uma experiência muito grande aí. E faz um trabalho muito próximo ao cliente. Então, como você falou, tem uma clientela já muito fiel e a gente vai trazendo o cliente, o próprio cliente hoje ele vai pedindo, né? Então, hoje nós temos um setor aqui que cresceu muito, que é o setor de comida pronta.
Então, hoje, você nem precisa fazer o seu almoço. Você vem aqui, você compra o seu almoço, você falou, como você falou, tem muitos clientes já aposentados que, de repente, eles não querem cozinhar, comprar todos aqueles itens para fazer o seu almoço. Compram e levam para almoçar em casa ou até almoçam aqui. Nós temos uma área de lanchonete. Então, tudo isso são benefícios que a gente vai trazendo, sim, olhando para o consumidor, para as mudanças de hábitos, para as mudanças etárias dele, né? Ele vai saindo do mercado de trabalho, ele vem para casa, então ele muda os hábitos e a gente vai acompanhando isso. E pesquisa direta com o consumidor vocês fazem ou não? Realmente é só identificando qual que é a... Direta. Fazemos aí uma média de 3 a 4 pesquisas mensais, corpo a corpo, na loja e online. A gente utiliza muito o nosso cadastro. Nós temos 700 mil clientes cadastrados. E a gente utiliza muito isso. E a resposta deles dentro, né? Óbvio que não são 700 mil, mas a taxa de resposta dessas perguntas gira mais ou menos em quantos por cento? Você tem ideia disso? Olha, de uma média aí, lógico que você sabe, hoje o volume principalmente no online, no corpo a corpo, na loja, todos respondem. Mas no online é um pouco mais, a gente recebe muito volume, né? Então o índice de resposta é mais baixo. Então a gente não dispara nunca para 700 mil, sim, a gente sempre corta aí para 30, 40 mil e o retorno em média aí de 5%, entre 3% e 5%. Mas já é uma boa amostragem. Já é uma boa amostragem. Para tomar decisões. O passado era 0,5%, hoje já está em 3% a 5%. E toda vez que a gente cria um hábito dentro do consumidor, ele acaba se tornando mais fiel nas respostas, né, nessa dinâmica. E me fala uma coisa, dentro da sua visão, qual que é um dos maiores desafios que hoje tem dentro do processo, tanto de gerenciamento quanto de expansão da própria empresa? Olha, hoje, mão de obra, acho que todos nós estamos sofrendo com esse problema, uma mudança no país, né? As gerações que vieram, as mais recentes, pensam de outra forma, então a mão de obra hoje é um problema não só para a expansão, para manter o negócio dia a dia aberto, né? Eu passo, às vezes, em frente a alguma loja da Oxxo e ela está fechada. Por quê? Porque tem uma regra lá, tem que ter X funcionário na loja, se não tiver a loja fecha. Então eles fecham a loja porque o funcionário não foi. Então você vê como é difícil hoje, a Oxxo tem essa regra, você manter um negócio. Então mão de obra é um problema, ainda mais agora que com essa escala 5x2, se ela realmente passar, é outra preocupação que nós temos, ela muda totalmente o negócio do varejo como um todo, não só do varejo, até do seu negócio, sim. Tudo. E também nós temos os custos, né, os custos de locação muito altos, a carga tributária com nova mudança aí que também vai entrar, também pesa muito para a gente. Então, a expansão, quando todas essas coisas acontecem, você repensa a expansão. Sim, porque às vezes não adianta você crescer se às vezes o lucro não vai ser tão interessante. Exatamente, se o resultado não vem. Então, você vai crescendo de outra forma, e não tão veloz. Você reduz a velocidade, você calibra a velocidade da expansão. Eu sei que as pessoas, né, olham para um supermercado, um grande varejo e falam, nossa, ele ganha muito dinheiro. Não é, né? Não é a margem é muito pequena. É, né? Muito pequena. Hoje acho que já é mais assim de conhecimento, porque todo mundo começou a falar, né? Porque as pessoas no passado não falavam muito, os donos de supermercados, os empresários do setor, e hoje não, a gente deixa muito bem claro, a margem é muito pequena, e o índice de quebra é muito alto. Você pega o setor de frutas, legumes e verduras, é muito alto o volume de quebra, estraga muita coisa. Então a gente procura ficar atento a tudo isso, porque não gosta de jogar fora as coisas. Inclusive a gente doa muita coisa para a Aliança da Misericórdia. A gente fez um contrato com a Aliança e a gente doa e eles fazem a separação do que pode ser consumido ou não. Então, eles cuidam disso lá, nós temos um contrato com ele que você sabe que isso tem que ser muito bem feito, porque pode gerar um problema também. Então, a Aliança Misericórdia cuida disso para nós, isso ajuda muito e a gente está ajudando outras pessoas também. O Irota tem uma preocupação social muito grande, né? Muito grande. Esse ponto social eu acho que é fundamental para todas as empresas, né? No consultório a gente pede para os pacientes, né, que é a primeira vez que vai levar ali uns 5 quilos de alimento não perecível,
E é muito engraçado que quando a gente pede isso para as pessoas, tem pessoas que falam, nossa, faz muito tempo que eu não ajudo em nenhum lugar. Né? E a empresa, eu acredito que a gente pode tirar uma parte daquilo para ajudar as pessoas. Né? Eu acho que é um pensamento maior que a gente pode ter aí. Exatamente. Nós temos uma preocupação muito grande. Nossos pilares são fé, família, escola e trabalho. É uma empresa totalmente familiar, voltada para atender as pessoas e cuidar dos funcionários. Então, aqui tem vários benefícios para os funcionários, chega a pagar a universidade para vários, chega a formação de pessoas é muito grande, caráter, a gente trabalha muito isso. Então, a gente tem essa preocupação e atender as pessoas não visando de imediato o lucro, mas sim levando o que ela quer, uma coisa boa, um produto de qualidade, e que ela compre com segurança e que ela volte. Essa, acho que é o grande sacada de todo o negócio é isso. Não é vender uma vez, é vender sempre. Você sabe que a gente discute muito, né, esse LTV de retorno do cliente, tudo, o quanto hoje a gente teve um grande boom, principalmente da parte de mercado digital, né, entre, vamos colocar em tráfego pago aqui, ali, mas a pessoa às vezes esquece do paciente, do cliente que sempre teve com ele. Né? E é muito engraçado que a gente, eu moro aqui no bairro, eu tenho 46, eu moro aqui há 45 anos no bairro. Então, eu sou da época que aqui onde é o Irota hoje era uma fábrica de borracha. E pra gente foi sensacional quando ele veio pra cá, porque foi a facilidade de ter um baita de mercado com tudo, e a gente sabe que o público tem a marca, a gente brinca, a plaquinha de patrimônio, né? Isso faz uma característica muito legal. O que a gente precisa entender que o dentista, quando ele vai olhar para um mercado como esse, entender essa característica, que é uma característica linda. Né? E esses pilares esses 4 pilares que você falou, faz muito sentido para manter uma empresa de pé, para manter funcionários, que hoje a gente sabe que esse turnover de funcionário, principalmente essa nova geração, é muito difícil. Né? A gente acompanha que o RH sempre fica buscando novos talentos aí, e uma coisa que eu sempre penso é que, óbvio, né, uma empresa, geralmente você tem várias pessoas que trazem culturas diferentes, lições de vida diferentes, mas como você, Hélio, utiliza aí da sua vida pessoal para trazer para dentro da empresa novos conhecimentos ou novas oportunidades? O que você trabalha nisso? Quando a gente contrata uma pessoa, você não está contratando só aquele dia a dia dela que ela vai dar, que ela vai entregar, né? Você sempre está trazendo algo mais. Poxa, esse rapaz que estou contratando, ele tem um network muito bom, ele pode adicionar para a gente, trazendo pessoas, bons profissionais para outras áreas, e foi o meu caso. Quando eu vim para a empresa, eu tenho um network muito bom, eu tenho um relacionamento de mercado de mais de 40 anos, e eu sempre trabalhei isso muito bem, frequento eventos de varejo, vou nas inaugurações, então estou sempre próximo dos profissionais do setor, e esse foi um lado que eu trouxe para a empresa. Tenho um contato muito bom com a área de imóveis, corretores de imóveis, imobiliários, então eles sempre lembram da gente na hora de oferecer um imóvel. Isso é muito importante, porque você está no radar das imobiliárias, né? O ponto, só assim você vai ficar sabendo, dificilmente. Dos grandes imóveis. Exatamente, dos grandes imóveis. Então, esse meu lado de relacionamento com o mercado eu adicionei à empresa. Relacionamento com a mídia, que eu já tenho também há muito tempo, relacionamento com o setor de imóveis e relacionamento com o setor de varejo no geral. Às vezes a gente tem aquela dúvida, como é que o Mambo está trabalhando isso? Eu sou amigo dos donos do Mambo, a gente liga, conversa um pouco, a gente troca informações entre os empresários e também se aproxima. É sempre bom saber também o que está acontecendo nas outras empresas, até para a gente replicar ou para evitar aqui dentro. Não, tá certíssimo, porque às vezes o erro de um pode ser o acerto do outro. Exatamente. Ué, fala uma coisa, como é que é a sua relação, né, quem está vendo a gente, olha, você aí é um super gestor, um marqueteiro, mas como que é a sua relação com a profissional e pessoal, com a sua família? É muito bom, né? Eu tenho 2 filhos maravilhosos, um já com 30, outro com 26,
carreiras totalmente diferentes. Um seguiu a química, uma alta formação de USP e tudo mais, e o outro é cineasta, né? Foi para cinema, então totalmente um criativo, o outro todo analógico, todo digital, né? Então é muito interessante isso. E estou no meu segundo casamento, muito feliz com a minha esposa, e também é uma grande profissional, foi presidente de fundação e hoje atua com outro setor, um setor que é novo também no mercado, que é a locação de Airbnb, de imóveis para Airbnb. Ela cuida de mais de 60 imóveis. Uau. Então, uma super profissional. Então, me encontrei e muito feliz, sou sócio do Clube Pinheiros, também grandes amigos no clube. Então, isso tudo me transformou numa pessoa melhor. A minha entrada no Irota também, a minha dedicação à religião, que também me tornou uma pessoa muito melhor. O Irota trabalhou esse lado fé, um lado que eu já tinha, mas não trabalhava tanto como trabalho hoje. Então, fizemos recentemente a Caminhada da Fé, fomos até Aparecida, andamos aí 25 quilômetros. E outras atividades que o Irota faz, que a gente participa e que só faz bem, né? Você se sente bem estando perto de Deus. Então, esse é um ponto que é engraçado, que as pessoas às vezes ligam a fé a algo muito distante, né? Mas está dentro de você, e sem a fé muitas vezes você não consegue superar um desafio, né? E me fala uma outra coisa, quando você olha uma empresa, e aí a gente vai pegar um consultório odontológico, né? O que você acrescentaria dentro de um consultório, das experiências que você já passou por outros consultórios, que você falou, isso daqui seria interessante por causa disso, eu tiraria isso, colocaria aquilo. O que você vê dentro desse conceito? O mercado mudou muito, né, Tiago? E hoje, com o crescimento das redes sociais, a velocidade da informação, a falta de tempo das pessoas, porque o tempo hoje é tão preenchido com tanto conteúdo. Então, você tem TikTok, você tem Instagram, você tem LinkedIn, você tem o Facebook e outras redes, né? Então, muito importante hoje, um consultório, por exemplo, ele é uma empresa. Ele não é um dentista, ele é uma empresa que atua nesse segmento. E ele tem, para mim, né, esse profissional, ele tem que pensar dessa forma. Então, quando ele vai abrir o consultório dele, ele tem que pensar, puxa, que eu quero atender? Quero atender a classe A e B. Puxa, se eu quero atender a classe A e B, eu vou abrir ali em Moema, vou abrir nos Jardins, vou abrir ali em Pinheiros. Puxa, não, eu vou me especializar em clínica mais popular. Então, vou lá para a Zona Leste, no Vila Carrão e outros bairros. Então, ele tem que pensar em tudo isso, o que ele quer, que público ele quer atingir. E também, eu acho muito importante, né? Nós falamos aqui já de fidelização, como Sim. o Irota trabalha a fidelização. É muito importante a fidelizar esse cliente, esse paciente, que é seu cliente, na verdade. Poxa, mas como que eu trabalho com 700 mil, você vai trabalhar lá com 500, com 800 pessoas, são tão importantes quanto esses 700 mil. Então, é muito legal, às vezes, você saber que time que o teu paciente torce, o que é a atividade dele de final de semana, porque às vezes você se aproxima dele, como foi o nosso caso. Mais do que seu paciente, sou seu cliente e amigo já. Sim. Então, mas por quê? Porque eu vi, você me encantou lá com o seu consultório, a modernidade do seu consultório, eu senti que você é um profissional que aposta nisso, aposta em tecnologia, pois, que é isso que eu quero ir num consultório e sentir que o médico está à frente do tempo, está acompanhando tudo que está acontecendo. Sim. E também esse relacionamento nosso. Então, é assim que eu acho que a sua pequena empresa, né, o seu consultório ali, é uma empresa, e você tem que cuidar dela. E ter os objetivos de expansão. Sim. Se você quer abrir uma rede, né, a rede do Dr. Zanetti, ou você quer ficar com o seu consultório aqui, que ele seja o melhor do E trazer, às Ipiranga. vezes, novos produtos, novas possibilidades. Né, Exato. Eu sempre acho, se eu tenho essa empresa, o Irota, para mim, ele tem que ser o melhor. A gente tem que buscar, tem que ser a melhor opção para o cliente. Ele tem que se sentir querido, ele tem que ter uma experiência de compra boa. Hoje não é mais só entrar e vender 5 quilos de açúcar. É uma luta muito grande hoje. Todo mundo trabalha muito preço.
a experiência tem que ser diferente. No Irota, o que é o atendimento? Nós trabalhamos muito o atendimento. Então, o cliente sente isso, tanto que nas pesquisas, em primeiro lugar, não aparece o preço, aparece o carinho do atendimento. Então, isso também você tem que repassar para um consultório ou para um negócio de menor porte, né? Como eu até comentei com você, esses dias eu passei uma avenida com tráfego de automóveis intensa. Não tinha um pedestre na calçada. E um profissional anunciando o café dele lá. Um café. Eu falei para minha mulher, isso não vai durar. Não tem vaga de automóvel, não tem pedestre na porta. Quem vai consumir? Quem que vai consumir? Então, ele abre na emoção, abre, naquele caso, o cara às vezes sai do emprego, pega o fundo de garantia e não pensa, não reflete ou não consulta um profissional, às vezes, até como amigo, não precisa, a gente nem cobra para isso. E esses dias eu estava conversando com o Sérgio Zimmermann. O Zimmermann é o CEO, agora ele é presidente do conselho do Pets e da Cobase. E eu conversei com ele essa semana. Ele está agora no Shark Tank. Ah, que legal. Sim. Exatamente. E ele estava comentando comigo que 90% dos negócios que são apresentados lá, a pessoa não tem o menor conhecimento financeiro do negócio dela. Ela acha que ela dá lucro. Então, quando ele resolve investir num negócio, ele faz o due diligence. Não é que a pessoa sai do programa já com cheque. Não, faz o due diligence. No due diligence, percebe que o negócio dá prejuízo. Então, o profissional que está ali à frente nem conta, às vezes ele faz. Então, às vezes ele não sabe. Então, se ele não sabe, consulta. Chama um financeiro, uma consultoria. Mas não, a pessoa vai na emoção e de repente ela percebe que ela está até perdendo dinheiro e não ganhando como estava achando. É a paixão pelo sonho, né? Exatamente. Mas errar hoje é muito difícil. Custa muito caro para acertar depois. Então, sempre é legal quando você vai abrir um negócio, seja um consultório ou seja um outro business, pensar bem, consultar pessoas, trocar experiências. Isso é muito importante. Elio, para já a gente ir finalizando aqui nosso papo, que foi muito enriquecedor, não tinha a menor dúvida que não seria diferente. Eu vou fazer um pedido para você, que é alguma coisa, né, quando a gente faz o briefing antes, óbvio que eu não coloco, mas algumas pessoas eu acredito que tem aí alguma coisa que vai ser até um pouco mais profundo. Você falou aqui dos seus dois filhos, né, do Pedro e do João. Um dia eles vão estar vendo esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, né? Uma mensagem de um incentivo, de um apoio, que não só eles, mas outras pessoas também que vissem isso, entendessem toda essa sua trajetória, o quanto foi bonito e o quanto você... e naquilo que você acredita. Eu sei que isso às vezes pode ser um pouquinho mais difícil, mas eu acho importante. Não, falar dos filhos, pai, e mandar uma mensagem para eles é uma realização. Eu sou muito ligado neles, né? Nós nos vemos, hoje cada um já mora na sua casa, mas nos vemos toda semana. Eu faço questão, não tem essa, eles têm que ir lá me ver, ou eu vou vê-los, vamos lá na casa, faço questão, acompanho a vida deles, apoio tudo o que eles fazem. Eles já têm as suas carreiras, estão indo bem nas carreiras, e eu acompanho também a carreira, ajudo também e oriento na carreira. Então, eu sou um cara muito realizado nessa parte de pai, e a mensagem que eu queria deixar para eles, se um dia eles assistirem isso, é o grau de amor que eu tenho por eles. Eu sempre brincava com eles, vocês podem até arrumar um outro pai, mas como esse aqui, dedicado a vocês, vocês nunca vão achar. Eles reconhecem isso, eu sinto muito isso. A gente às vezes troca uma ideia, eles se abrem comigo, que é difícil, às vezes o filho abrir tudo, eles abrem totalmente, tem um relacionamento muito franco, e é uma delícia. Amanhã já é sábado, eles já vão assistir o Jogo do Brasil comigo, já está tudo escalado, já estão prontos, já está tudo comprado em casa. É uma felicidade recebê-los. Então, que eles saibam que eles são muito amados e serão sempre muito amados e protegidos por mim enquanto eu estiver aqui na Terra. Tudo bem. E com certeza, quando também não tiver, vai estar sendo lembrado. Em outra dimensão. É isso aí. Olhando por eles. Elio, cara, muito obrigado. Viu? Eu fico muito feliz de ter conversado com você. A gente, nos momentos que a gente tem ali, a gente troca sempre uma ideia. Sempre. Eu falo para minha esposa que eu tenho a grande honra
de conhecer pessoas que sempre me agregam na vida e na parte empresarial com pequenas conversas. Eu sempre falo que o momento do podcast é o momento onde a gente vai dar um laço na nossa relação, porque a gente está eternizando uma conversa, uma relação. Então, para mim, quando a pessoa aceita vir conversar comigo, para mim é muito importante, tá? Então, saiba que foi um prazer imenso te receber dentro do meu podcast, mas dentro da sua casa. Muito legal. Eu te agradeço o convite. Gosto muito de participar também, falando para outros business, né, além do nosso negócio. E eu não sei, queria comentar mais um negocinho. Claro, com o maior prazer. Redes sociais. Muito importante também os profissionais do teu setor trabalharem, sabe? Eu acho muito, hoje a gente é muito ligado. Então, é muito importante. Fez um trabalho legal? Filma. Pega um testemunial do seu paciente, do seu cliente, o que ele achou daquele tratamento. Tudo isso é muito importante. A rede social hoje é a televisão no nosso passado. Meus filhos nem televisão têm em casa. Eles tudo é no notebook deles. Então é isso, essa geração, ela trabalha muito esse lado. E a rede social é a televisão dos nossos anos 80 e 90. A gente que pegou propaganda, né? Exatamente. Hoje as propagandas que tem. Exatamente. Olha como mudou esse negócio, esse business. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer. E pode contar sempre comigo. Mesmo coisas aqui do Irota, que precise da minha ajuda, pode sempre contar comigo. Muito Óbvio obrigado. que com certeza haverão outras oportunidades para a gente fazer muita coisa junto. Estou à disposição. Meus amigos, para vocês que ficaram até agora, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do papo, aprendido muito. Para vocês que ainda não seguem Dr. Zanetti Podcast, siga, coloca lá o sino da notificação, que com certeza sempre vai ter uma história, alguma dica muito importante para a sua vida. Muito obrigado e até o próximo episódio. Dr. Zanetti Podcast. Com Thiago Zanetti.